Bem, o Senhor nos dá uma palavra para transmitir nessa noite para os ouvidos de todos aqueles que de bom gosto procuram ouvir e praticar a palavra de Deus. Hoje o tema principal é Jesus. Ele é a luz que ilumina as nossas mentes, os nossos corações e os nossos caminhos. Por isso, vamos abordar aqui uma história de um personagem muito conhecido na Bíblia, chamado Zaqueu. Vamos pegar aqui no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 5. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, recebeu alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Pois bem, meus amados irmãos, Jesus era até então um carpinteiro que não era muito conhecido em Nazaré, senão pela sua profissão. Mas, depois de certo tempo, começou a tornar-se bem mais conhecido e mais amplo do que um simples carpinteiro, porque aí retomou o ministério para o qual foi designado pelo Pai. E começou as pregações de Jesus, os milagres que fazia em abundância, coisas que nenhum homem na terra era capaz de fazer. Jesus começou a ganhar notoriedade por todos os lugares. Perto e longe, começou o seu conhecimento a ultrapassar fronteiras. As palavras que diziam sobre Jesus, sobre a sabedoria de Jesus, sobre as pregações, sobre os ensinamentos, sobre os debates, sobre os milagres, eram algo impressionante e difícil de acreditar se não visse. Porque ali aquele pessoal estavam acostumados a ouvir pregadores apenas de palavras como os fariseus, mas prodígios e milagres como Jesus nunca um homem fez, muito menos os fariseus. Então, o conhecimento de Jesus foi se alastrando da mesma forma que foi o pessoal tomando vontade de conhecê-lo. E ali, naquele momento em que Jesus passou a encontrar Zaqueu, ele já estava tão conhecido pelo povo e o pessoal fazia tanta questão de segui-los nos seus ensinamentos, nas suas trajetórias, onde ele ia fazer sermões, que ele andava cercado de 4, 5 mil pessoas. Nós podemos ver nas primeiras multiplicações dos pães, tinha 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. Pois bem, aquele Jesus que veio de uma sociedade falida como os judeus que viviam sob o jugo romano, começou a despertar ali uma esperança de nova luz a muitos corações. E Zaqueu
não foi diferente das outras pessoas. Zaqueu, apesar de ser um homem rico, ele era chefe dos publicanos, isso quer dizer chefe dos cobradores de impostos, mas ele tomou aquela curiosidade de conhecer também Jesus. Porém, Zaqueu tinha algo que dificultava mais o conhecimento de Jesus do que os outros judeus. Porque Zaqueu, ele tornou-se uma figura odiosa no meio dos seus conterrâneos judeus, porque começou a trabalhar para o regime romano. E trabalhando como cobrador de imposto para o Império Romano, ele contraiu para si o ódio do seu próprio povo, porque aquele povo considerava Zaqueu e os demais publicanos traidores dos próprios irmãos. Então odiava muito os publicanos. E Zaqueu tinha mais um agravante. Ele era um homem de baixa estatura. Então, para ver Jesus em uma multidão de 4, 5 mil homens, para ele tornava-se quase impossível, porque ele era um homem baixo, e Jesus, cercado de multidões, não era possível distingui-lo do meio das multidões, a não ser em dois momentos: quando ele pregava e quando ele fazia milagres. Aí diferenciava-se de todos os homens. Mas quando estava simplesmente andando, era impossível, porque ele era um homem como os outros. Ele se vestia como todos os judeus, usava barba como todos os judeus, como todos os judeus caminhava e se apresentava. Porém, quando começava a falar, se percebia grande diferença entre Jesus e os demais homens, pela imensidão da sua sabedoria, pelas suas palavras, pelo discernimento que tinha sobre as coisas, pelo conhecimento espiritual e pelo seu jeito de ensinar e de acolher. Era diferente de tudo quanto aquele pessoal estavam acostumados a ver junto aos seus. Pois bem, Zaqueu, como disse antes, era uma figura de estatura baixa, e achando muito difícil ver Jesus, porém o desejo dele de ver Jesus tornou-se enorme e insegurável. Então ele escolheu um local onde Jesus ia passar e tinha um pé de sicomorro. Era uma figueira braba, era uma espécie de figueira braba que existia na época. Então Zaqueu subiu aquele pé de sicomorro e ali se colocou a esperar Jesus passar. Quando Jesus foi passando, parou em frente àquele pé de árvore e falou para Zaqueu: desce, porque hoje me convém hospedar-me na tua casa. E Zaqueu, que até então só fazia planos de ver Jesus, considerou-se premiado, porque ele não esperava ter uma aceitação tão grande da parte de Jesus. E desceu depressa daquele pé de árvore e, chegando perto de Jesus, o conduziu até a sua casa. E aquilo causou espanto a toda aquela população, que ficaram murmurando: ele vai pousar na casa de pecadores? Como é esse profeta, que não se desvia dos pecadores, mas vai dar a eles oportunidades na casa deles, vai pregar na casa deles, se une a eles? Mas Jesus, como ele próprio disse, não veio para os justos, mas para os pecadores mesmo. Então, chegando à casa de Zaqueu, Zaqueu se maravilhou tanto com as pregações de Jesus, que disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E tudo que me sobrar, vou vender e repartir metade de todos os meus bens que sobrarem com todos os pobres. Então Jesus aí teve a alegria de dizer dentro da casa de Zaqueu: hoje
entrou a salvação nessa casa. Portanto, esse aí é mais um filho de Abraão. Meus irmãos, quão grande foi a alegria de Jesus em poder, pela aceitação de Zaqueu, confirmar essa palavra dentro da casa de Zaqueu. Imagine a alegria de um homem que prega a salvação e vê alguém direcionando-se de encontro ao caminho da salvação. Porque Jesus veio, como diz ele mesmo, salvar o que estava perdido. E quando ele veio dar a sua vida para pagar a conta que todos os homens tinham para com Deus e era da parte dos homens impagável, Jesus veio e, sem dúvida nenhuma, quer que nós, da nossa parte, faça valer o seu sangue. E da parte de Zaqueu, Zaqueu não tornou inútil as gotas de sangue que Jesus derramou por ele. É isso, meus irmãos, que devemos nós também fazer. Quantas pessoas hoje têm ouvindo a mensagem de Jesus, essa mensagem salvífica que veio Jesus nos trazer, e muitas pessoas passando e pisando e atropelando e fingindo que não escuta, como fazia muitos mesmo naquela época. Meus amados irmãos, Jesus a cada dia está nos dirigindo uma nova mensagem e nos chamando a nos acolher como aquele filho pródigo que voltou à casa do Pai e foi acolhido. Jesus está clamando a volta de cada um para se banhar no seu sangue e ser um novo Zaqueu purificado e santificado dos seus pecados. E assim, continuando a trajetória de Jesus, aderindo à sua missão dentro de Israel, tornou-se muitas vezes contundente o encontro de Jesus com os fariseus que contradiziam a sua obra e armavam muitos laços, vendo que as pessoas sempre davam crédito e crença às mensagens de Jesus, às obras de Jesus, porque eram obras como nenhum homem era capaz de fazer, e o pessoal ia cada dia mais se unindo a Jesus e o acompanhando, e isso, o sistema farisaico ia cada dia mais aumentando o seu ódio por aquele pregador que se fazia diferente de todos os outros. E também passou aquela nação oprimida e maltratada pela doença, pela cegueira, pelos espíritos imundos, pela lepra e por tantas doenças contagiantes da época, passaram a ver nele a sua última esperança, como aquele cego Batimeu que, esmolando à beira da estrada, tudo o que ele almejava na vida era um dia encontrar Jesus. E sempre à beira daquela estrada, soube que Jesus ia passar por ali, e atentos ficaram os seus ouvidos a tudo o que ouvia. E ouvindo aquele arrojo da multidão em volta de Jesus, ele disse: agora é a minha vez. Agora ou nunca, mas vai ser agora. E diz a Bíblia que ele gritava com uma intensidade tão grande que incomodava aqueles que estavam ao redor: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. E os outros que estavam ao redor, por perto dele: cala a boca, está atrapalhando o profeta que está aí pregando para a gente. Mas ele não dava ouvido e nem crença alguma às contrariedades que ouvia. Gritava muito mais forte ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. E então Jesus o ouviu e disse: trazei-o aqui. Mas ele não esperou que ninguém o trouxesse. A história nos diz lá no Evangelho de Marcos que ele de um pulo levantou-se e ali caiu a sua capa, certamente as moedas que havia ganhado mendigando até então.
Mas ele não olhou para a moeda, e nem para valor de moeda, e nem para a capa, e quanto valia uma capa, mas só tinha na mente uma única coisa ele almejava: chegar até Jesus. E foi. E chegando até Jesus, Jesus disse: o que queres? Que eu veja, Senhor, que eu veja. E Jesus falou naquele momento àquele cego: tua fé te salvou. E ele ficou vendo e andando atrás de Jesus, dando graças e glorificando o nome de Deus. Essas obras faziam de Jesus um homem diferente de todos os demais, porque eles nunca tinham visto isso na face da terra, e ali viram naturalmente chegar ocasião como a irmã de Marta, o irmão de Marta, Lázaro, caiu doente e mandaram chamar Jesus. E a história diz que Jesus demorou-se 4 dias. Quando chegou lá, Lázaro já estava dentro de um túmulo e fedendo. E as irmãs de Lázaro disse, Maria especialmente: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus perguntou a ela: creis que teu irmão viverá? Creio, Senhor, que ele viverá na ressurreição dos mortos. Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê, jamais morrerá. Creis nisto? Ela disse: creio, Senhor. Creio. E a história nos diz que Jesus, naquela hora, se compadeceu tanto daquela mulher que clamava pela morte de seu irmão, que Jesus também chorou. E grande era a multidão que ali estava para consolá-la, porque ela era uma pessoa de uma amizade grande. Ela era uma pessoa benquista, que vivia bem diante dos judeus, tinha um grau de amizade elevado, se dava bem com todo mundo. Então estavam eles ali a consolar ela, prestando seus pêsames, porque havia morrido seu irmão. E Jesus, chegando a essa ocasião, onde estava cheio de pessoas, ele dirigiu-se até o túmulo e, chegando no túmulo, gritou bem alto: Lázaro, sai daí! E Lázaro saiu de dentro do túmulo, como nos diz a história, ainda envolto naqueles panos que eles usavam para envolver o defunto e enterrá-lo naquelas faixas. Ele ainda saiu envolto naquelas faixas e Jesus mandou desatar aquelas faixas dele. Pois bem, isso são obras que somente Jesus fez. Outro homem não fez. Nós vemos história de ressurreição de mortos. Nós vemos na história do profeta Eliseu, ressuscitou um menino da viúva da Sunamita. Vemos a história do profeta Elias, também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Mas isso, claro, obra de Deus, porque nenhum homem tem condições de ressuscitar mortos, por mais santo que ele seja. E Jesus ressuscitou Lázaro já fedendo, já em decomposição, como a história nos diz. Meus amigos, muitas pessoas ouvem palavras como essa, evangelho como esse, e ficam imaginando que Jesus veio aqui para fazer exatamente mortos levantar e viver uma vida, 2 vidas carnal ou 3 e morrer de novo. Não foi. Jesus fez essas obras tão contundente e tão extraordinária porque o coração dos homens toda a vida foi duro, foi muito difícil de entrar as boas palavras e as boas obras, as palavras de vida eterna. Não é fácil entrar no coração do homem. Então Jesus se valia dos recursos que tinha à sua disposição como Deus e usava em favor da evangelização que veio fazer. Porque, repito, Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, quando se
se fez humano e caminhou aqui na terra. Mas só usou a parte divina, o poder de Deus que tinha, em favor do próximo. Em seu próprio favor, ele usou, repito, 2 vezes na Bíblia, dá para nós notarmos que ele usou em seu favor. E mais em nenhuma ocasião, nem mesmo na hora da sua morte, ele se valeu do poder divino que tinha. E ele tinha condições, porque quando os discípulos, aquele discípulo Pedro, que puxou a espada e tirou a orelha do soldado de Caifás, ele falou para Pedro: guarda a tua espada, porque quem faz uso da espada, pela espada morrerá. Tu crês que se eu invocasse o meu Pai, ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos em meu favor, em meu socorro? Mas se eu fizesse isso, como se cumpria as profecias e o que está escrito? Portanto, é necessário que isso aconteça. Ou seja, se despiu da glória divina e se fez um homem fraco como um escravo. E assim se entregou aos seus algozes até morrer. Pois bem, as 2 ocasiões em que frisei que Jesus usou dessa glória em seu favor, foi no momento em que ele caminhou sobre as águas, porque nenhum homem, com as forças humanas que tem, ele consegue andar sobre as águas, se a mão de Deus não sustentar o seu peso ali na tona da água. E a outra vez foi quando ele foi pregar junto dos seus concidadãos em Nazaré, que pegaram ele e puxaram para fora da sinagoga e, retirando da sinagoga, levaram para o monte onde queriam precipitá-lo do monte abaixo. E ali a Bíblia nos diz que ele passou pelo meio deles e eles não fizeram mal algum. Por isso, meus amigos, nós vemos esse Jesus tão maravilhoso e tão poderoso se despindo desse poder e se fazendo homem como nós, indo com a fidelidade até a morte, para fazer disso aí um espelho de vida para nós, para que tenhamos uma referência. E a nossa referência é esse Cristo que de braços abertos veio para acolher todos os pecadores, pagar todos os seus pecados, mesmo à custa do seu sangue, e depois aguardá-los no reino da glória. Mas mesmo estando no reino da glória, ele não nos esquece um só momento e faz questão de morar no coração de cada um de nós, de contactar com nós pelas orações, pela obediência, pela prática da justiça, pela leitura da Bíblia, que deixou esse compêndio de sabedoria e de amor ao nosso dispor, para tomarmos conhecimento das obras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são maravilhosas e tudo em prol do bem-estar da humanidade. Mas essa humanidade, meus amigos, continua ainda de coração duro, tanto quanto naquela época, que viam maravilhas como aconteceu na casa de Marta e Maria, viram a ressurreição de Lázaro, e aquilo ali foi um testemunho de obra. Foi obra, não foi palavras apenas, foi obras para que acreditassem. E muitos foram os que acreditaram e converteram-se, não tiveram dúvidas, se entregaram sem reserva aos caminhos de Jesus e aderiram à salvação. Mas muitos foi aqueles que tiveram aumentado o nível de ódio que já sentia em Jesus, por conta de obras como essa, que eles eram incapazes de fazer e, portanto, não queria ninguém pregando e nem dando testemunhos dessa natureza. Tanto que, depois de Lázaro ressuscitado, começou muita gente a converter-se. E qual foi o resultado? Por Lázaro ser uma testemunha viva e um alvo assim de conversão, onde muitos olhavam para ele e diziam: esse homem já estava podre no túmulo, e Jesus o ressuscitou e colocou-o aí sã, sadio e salvo.
Então os homens, vendo que estavam perdendo muitos das suas religiões, das suas seitas para Jesus, eles pegaram Lázaro e o mataram novamente. Nós vamos ver isso aqui abordando o Evangelho de João, capítulo 12, versículo do 9 ao 11, nós vamos ver a história da segunda morte de Lázaro, onde os judeus inconformados pegaram e mataram Lázaro porque estava sendo um testemunho vivo da obra de Cristo. Pois bem, os preceitos humanos, toda a vida foi uma contrária às obras de Cristo. Toda a vida foi contrário à salvação dos homens, porque eles ficam apenas em preceitos, em coisas criadas e vinda do próprio homem e não do alto, e não de Deus. E o homem, para ter parte com Deus, tem que vivenciar aquilo que vem de Deus, não apenas o que é terreno. Aquele que se apega ao que é terreno, ele vai permanecer na terra e exatamente não terá nenhum futuro de vida eterna, porque para viver em Cristo, tem que aderir à cruz de Cristo conforme Ele determinou no início. Aquele que quiser seguir, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que, como Ele, conduzir a cruz, como Ele morrer, como Ele também viverá eternamente. Mas aquele que procurar tomar outros rumos, sem dúvida não o encontrará. Porque Ele mesmo frisou lá em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso significa, não existe outro caminho, não vos enganeis, porque não tem outro caminho, muito menos preceitos humanos vai levar ninguém a nada. O que nós temos que nos reiterar é com a sabedoria de Deus, que está aqui um pouquinho dela frisado na Bíblia para ser dividida com nós, sermos obedientes à Santa Mãe Igreja, que é também um ponto aonde ficou para nos ensinar os caminhos de Cristo, ter obediência aos mandamentos da lei de Deus, que são códigos de vida, que levam o homem à vida e não à morte, e assim nos fazer semelhança de Cristo, como nos tornamos pelo batismo. Mas muitas vezes esse batismo nós procuramos batizar, chegando em casa, guardamos num baú, como um presente de aniversário que a pessoa recebeu e não gostou, e ali não se vive. Se esquece até de como foi o dia do nosso batismo. Ser batizado, meus amigos, é tornar-se uma nova criatura, entrar em uma nova vida. E pelo que eu sei, uma vida se vive desde o início até a morte, e não um dia só. Pois bem, pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, herdeiros da vida eterna. Temos no Espírito Santo os nossos pecados perdoados. Se for uma criança, o pecado original. Se for um adulto, todos os pecados pessoais são perdoados. Portanto, uma nova criatura. O homem que se batiza, ele foi sepultado com Cristo e ressuscitado com Cristo na sua ressurreição para uma nova vida. Por isso, somos chamados a viver na obediência e não nas abominações como vivem aqueles que não acreditam em Deus, que não se abstêm de nada que é mundano, que não se abstêm de nada que é pecaminoso, que vive a sua vida simplesmente almejando tudo que é terreno, mas nada que é do alto. E repito novamente, tudo que é terreno é perecível. Tudo que vem do alto é eterno, é vida e é vida em abundância. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no versículo de número 9 em diante, nós vamos ver aonde estão todos aqueles que aderiram a Cristo como espelho de vida e se fizeram obedientes. Uma leitura que nos diz assim: depois disso vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua.
conservavam-se de pé diante do trono e diante do Cordeiro, e de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono, e o Cordeiro. E todos os anjos ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, prostravam-se de face em terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder. Força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou-me e perguntou: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vêm? E eu lhe disse: tu sabes, meu senhor. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação, que se lavaram as suas vestes e alvejaram-se no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo, aquele que está sentado no trono. Pois bem, esses são aqueles, amigos, que ouviram o chamado de Jesus e não se fizeram indiferente ao seu chamado. E ao verem obras maravilhosas, como foi aquela da ressurreição de Lázaro, como a multiplicação dos pães e outras mais, como foi a própria morte de Jesus pela humanidade, se curvaram. São esses aqui. Mais adiante, a Bíblia diz que aquele que vive na obediência, que vive no amor de Deus, pode descansar em paz, que as suas obras o seguem. Isso está aqui em Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo de número 13. Nós vamos ver. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrerem no Senhor. Diz o Espírito: descansem de seus trabalhos, pois as suas obras o seguem. Ou seja, descansem e sejam felizes, porque as boas obras que fizeram darão testemunho de vós no dia que o Cordeiro vier em forma de juiz para resgatar todos aqueles que foram obedientes à sua palavra, todos aqueles que buscaram, todos aqueles que, apesar de ser pecador, se converteram, esquecendo o trajeto do pecado e almejando o caminho da salvação. Esse é o recado de nosso Senhor Jesus Cristo. Já tem, amigos, aqui uma outra parte onde nos diz que vai ser a acolhida daqueles que se fizeram indiferentes e, apesar de ouvirem tantos chamados, de Jesus bater tantas vezes nas portas e eles não abriram, e ele não teve a oportunidade de jantar com eles porque não abriram as portas, se fizeram de coração empedernido e duro a ponto de não entrar nem mesmo como pedra, nem água entra. Então nem o pensamento de conversão entrava naquele coração. Eis aqui a acolhida daqueles no dia que cada um for premiado pelo que praticou e pela sua obediência. Porque lembrem-se bem, não é as obras que nos salvam. Quem nos salva é a misericórdia de Jesus Cristo. Porém, as obras são frutos da nossa conversão. Como é que damos um bom testemunho sem boas obras quando Jesus fez obras maravilhosas toda a sua vida em benefício dos outros e não a si? Jesus não buscou seus próprios interesses, mas todos os dias em que manteve o seu ministério de pé, foi buscando os interesses do próximo, dos outros, e não o dele. Foi para isso que ele veio, já pelos interesses nossos, que era a nossa salvação. Foi isso que ele fez, foi esse o testemunho que nos deixou, para que nós não viva trilhando apenas em cima dos interesses próprios, mas tenha um pouquinho de tempo e de olhar voltado para o próximo, de amor ao próximo. Enfim, a obra, ela é fruto da árvore que nós somos. Pois bem, aqui diz a palavra de Deus, no capítulo de número 21, no verso de 6 ao 8. Novamente me disse:
Está pronto, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aquele que tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos, terão como parte o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Pois bem, meus amigos, hoje somos chamados a mudar essa trajetória, porque enquanto o homem tem o sopro de vida que Deus lhe deu, é hora de mudar. O profeta Elias, quando chegou ali em Israel, no momento em que foi ter aquele encontro com os 450 profetas de Baal, onde ele fez aquela maravilha, aonde imolou aquele holocausto a Deus e foi ouvido, enquanto os 450 profetas de Baal foi decepcionado e não veio os seus deuses tomar parte do seu sacrifício, Elias sozinho, disputando com eles, fez a sua imolação, fez ali a sua oferta a Deus, e Deus não o desprezou e nem deixou passar vergonha no meio dos seus inimigos. Elias chamou todo aquele povo e disse: até quando vocês vão ficarem mancando da perna, caminhando de um lado para o outro, mancando, nem caminha e nem para, adorando a Deus e a Baal? Se realmente querem adorar a Deus, passa para o lado de Deus. Se não querem, passa para o lado de Baal. Mas Deus não aceita dividir com ninguém a sua glória. Ou o homem ama a Deus ou ao diabo, mas ninguém pode adorar a dois senhores. Então hoje também, como naquele dia do profeta Elias, somos nós chamados a saber, a fazer a nossa escolha a quem nós queremos adorar, a quem nós queremos servir. Se a Deus ou ao mundo. Porque tem muitas pessoas que respondem: eu sirvo a Deus do meu modo, ninguém serve a Deus de seu próprio modo. Nós temos que servir a Deus da maneira que Deus determinou que nós sirva, sendo obediente, aguardando os mandamentos, semeando o amor, semeando a paz, semeando a misericórdia, sabendo perdoar, e quando erramos, lavando-se no sangue do Cordeiro e, no mínimo, reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo a Deus perdão. Porque não é o homem tentando ser justo sem ser que ele chega a Deus. Ele chega a Deus colocando diante de Deus as suas fraquezas e lavando-se no sangue do Cordeiro, e aí, com a sua disposição, botar em prática todas as determinações de Deus. Aí o homem vai até Deus e a luz de Deus flui na vida do homem. Já diz a Bíblia, quando nós clamamos e Deus não nos ouve, não é a mão de Deus que ficou fraca, não, meus irmãos. Não é, não. Nem é os ouvidos de Deus que deixou de ouvir, mas é o pecado que constrói uma barreira entre nós e Deus. Nós vamos ver isso aí, ali em Isaías, no capítulo 59. Enquanto no capítulo 58 diz: afastarei de tua casa maus conversa, opressões, gestos malévolos. E quando clamar pelo Senhor, ele dirá: eis-me aqui. A palavra de Deus diz: me achareis quando me buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Pois então, amigo, dirige a tua alma e o teu espírito a Deus, dirige o teu coração à obediência, faz afastar da tua casa opressões, gestos malévolos, mais conversa, e abre na tua casa um espaço para que Deus esteja ali. Porque, repito, não se encontra Deus em um ambiente sujo, imundo, aonde a opressão, o gesto malévolo, a pornografia é a arte dali. Se encontra Deus em um lugar onde a gente prepara, digno de clamar e ele nos ouvir. Ali ele está. Jesus nos garantiu: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas precisa que estejam reunidos em nome dele. Enquanto houver 50 ou 60 e não estejam reunidos em nome dele, não espere que ele não está. Mas se tiver alguém ali, reunido em nome dele, sem dúvida a presença dele se faz ali no meio de todos. Vamos pedir a Deus aqui
Que todas as pessoas que ouvirem essa pregação, essa simples pregação, tenham o seu coração aquebrantado e pronto a receber Jesus como seu único Salvador, porque é o único que nos salva, é o único caminho que nos leva a Deus. Vamos fazer como fez aquela serva, mãe de Jesus, Maria, que quando foi falado para ela que ela ia ser a mãe do Messias, ela apenas não colocou em primeira mão o seu casamento, seu esposo, mas diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vontade de Deus. Pois vamos nos doar sem reserva para esse Deus maravilhoso que também se fez homem e veio habitar no meio de nós para nos acolher, porque perdidos nós estávamos, se não fosse a boa vontade de nosso Deus em nos salvar, enviando o seu único filho para ser imolado como um holocausto, como um cordeiro inocente, como uma paga da dívida de toda a sociedade. O culpado pela morte de Cristo, muitas vezes nós olha e coloca apenas os judeus. E, no entanto, o culpado pela morte de Cristo foi todos os pecadores de todos os tempos. Foi os nossos pecados o culpado da morte dele. E graças à disposição dele, nós hoje podemos vencer o pecado. Amém? Amém.